Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos a esse vídeo muito legal. A gente vai falar sobre os clubes de ciência. Essa iniciativa começou desde 2017 aqui no Brasil, mas é uma iniciativa global. Começou com alguns alunos de Harvard e o objetivo é levar a ciência para os alunos de ensino médio, são os que estão no primeiro e no segundo ano da graduação, para que eles possam ter esse primeiro contato com essa iniciação científica, que a gente possa motivar, inspirar esses jovens, tendo esse contato com várias áreas da ciência. E aqui no Brasil, esse clube foi fundado em 2017, a gente está na 4ª edição. Esse ano, essa edição vai ser totalmente online, as inscrições ainda estão abertas, até o dia 14 de setembro. E aqui hoje, estou trazendo o Murilo. O Murilo, ele já participou dos clubes de ciência, ele vai contar para vocês como foi a participação dele, mas primeiro ele vai se apresentar. Oi, gente. Meu nome é Murilo, eu sou estudante de Yale, que é uma faculdade nos Estados Unidos, da Ivy League, até a rival de Harvard nos esportes, principalmente. E eu sou estudante, eu não sei exatamente do que ainda, porque lá a gente tem um tempo, os primeiros 2 anos de graduação são um tempo de exploração, de você não só é permitido, mas você é meio que forçado a fazer aulas fora da sua área de conforto. Um aluno de ciências tem que fazer sociologia, tem que fazer uma aula de escrita e tal. Então, eu ainda estou me dando um espaço para explorar essas minhas opções, mas tenho interesse muito forte assim, em saúde pública e na intersecção de coisas que aqui no Brasil a gente considera como humanidade, tipo sociologia, filosofia, e as ciências da saúde, a saúde pública no geral, e como essas coisas interagem, como a gente tem que ter uma visão mais holística para realmente entender a saúde pública tanto no Brasil quanto no mundo. E, bom, esse é um dos meus interesses. Eu também trabalho no laboratório de bioinformática, que tem a ver com o que eu fiz no Clube de Ciências, foi aí que tudo começou. E, bom, no meu tempo livre eu gosto tô lendo bastante, né, já que não posso sair de casa, e gosto de tocar violão também. Ah, por causa da pandemia, né, você está concentrado em casa. Que bom saber que você também adora tocar violão, legal saber dessas coisas. Eu queria saber qual clube de ciência que você fez parte, em qual edição dos clubes de ciência? Eu fiz Clube de Ciência em 2018, no Clube de Bioinformática com o Eduardo Delben, excelente professor. E foi uma experiência muito, muito, muito legal, porque assim, eu sempre tive um interesse assim por ciência, mas tipo, ciência é uma coisa geral que às vezes a gente tem uma visão na escola e até na internet que é uma coisa assim meio que mágica que acontece no laboratório. E o que me chamou a atenção do Clube de Ciência é que eu queria ter essa oportunidade de dar o pulo do gato, né? Entender como eu poderia pegar com algumas coisas que eu já sabia, como as coisas que eu aprendi lá, como eu poderia realmente fazer ciência. E foi uma experiência muito, muito legal. O Dudu Delben, ele é um instrutor fantástico, ele mostrou realmente como, apesar de não ser simples, é muito mais simples do que parece, é muito mais possível do que parece. Tipo, no fundo, são pessoas fazendo ciência, né? E acho que às vezes, principalmente por estudar de ensino médio, isso não fica claro. Você fez parte do clube de ciência quando você estava no ensino médio, antes de entrar em Yale? Sim, eu fiz no 3º ano do ensino médio. E como que participar dos clubes de ciência contribuiu para que você conseguisse entrar na universidade? Então, acho que tem duas coisas que contribuiu. O processo nos Estados Unidos valoriza esse tipo de coisa, então, de um ponto de vista assim, fundamental, eu ter ido para o Clube de Ciências me deu a base para eu poder ter, depois de ter voltado para São Paulo, na cara dura, assim, mandado e-mail para os professores da USP, porque eu queria fazer pesquisa, e um deles teve a boa vontade de me responder, me ajudar e me ensinar. Então, eu só tive essa cara de pau, eu diria, porque eu sabia mais ou menos o que eu estava fazendo, porque eu aprendi no Clube de Ciências. E isso carrega um peso forte lá fora. Lá, mesmo no momento de entrar na faculdade, eles valorizam isso bastante. Isso entra na avaliação, coisa que no vestibular não. Mas acho que aqui também entraria depois para fazer tanta iniciação, como emprego e tal. Mas em um outro ponto que eu acho que na verdade foi mais fundamental é simplesmente me dar essa porta de entrada, me permitiu, o fato que eu consegui pensar sobre ciência com mais maturidade, com mais agência e com mais confiança, fora de um contexto de só resolver questão de vestibular e tal, acho que também foi fundamental, porque me fez crescer de um jeito e me fez conseguir perguntar coisas que com certeza foram importantes na hora de entrar na faculdade.
Quando surgiu seu interesse pela ciência? Na sua infância, adolescência? Quando que começou esse interesse? Eu lembro no segundo ano falar que eu queria ser cientista, mas, assim, coisa de criança, eu também queria ser astronauta, eu também queria ser um milhão de coisas, mas desde aquela época eu gostava, eu, 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 eu lembro quando era pequeno, meu pai me deu acho que foi de aniversário, um livro com experimentos que dava para fazer em casa, de congelar coisa, de misturar ingrediente de cozinha, e eu sempre gostei disso, assim. E, mas acho que, sei lá, isso era um interesse de criança, que eu falei, que essas coisas eu gosto de astronauta, mas depois, com o tempo, eu fui acabando meio que saindo disso, indo para uma área mais de políticas públicas, que acho que tem bastante a ver com o que você faz. E acho que realmente, o que realmente, eu fiz algumas Olimpíadas de Ciência no ensino médio, mas eu acabei achando que ciência não era muito para mim, porque eu me sentia mais confortável em falar de outras coisas. Mas o que realmente me redespertou, digamos assim, esse interesse que eu tinha desde sempre foi no clube de ciências mesmo. E eu não falo isso só porque a gente está falando do clube de ciências. Nesse momento foi que eu achava que eu queria ser advogado, eu queria fazer alguma coisa nessa área, e falei, não, beleza, eu gosto de fazer isso, agora como eu consegui isso com outras coisas que também me interessam. Você quer falar um pouco sobre essas Olimpíadas que você fez parte no ensino médio, o desempenho que você obteve nessas Olimpíadas? Uhum. Bom, eu fazia meio que. Eu sei que tem uma cultura de levar essas Olimpíadas bem a sério. Eu nunca gostei de competição acadêmica, porque é, eu acho que, como depois, agora que eu tenho mais liberdade para fazer ciência, eu entendo melhor. Eu acho que curiosidade sobre assuntos e sobre disciplinas vai muito além do que uma prova pode medir. Então, eu sempre encarei essas Olimpíadas como, eu estudo porque eu acabo aprendendo coisas interessantes, eu vou lá num sábado, faço e acabou. A única que eu realmente, acho que eu levei a sério, assim, foi a Olimpíada de Química de São Paulo, porque a primeira fase é uma redação. No meu ano foi sobre biorefinarias. Eu adorei, assim, adorei escrever a redação. E acho que era 4 páginas, coisa assim. E aí eu passei para a segunda fase, aí a segunda fase também, ela, na verdade, uma boa parte dela é interpretação de experimentos, então, putz, isso também é super legal, me preparei, estudando coisas que a gente não via no laboratório da escola, e, e essa Olimpíada me chamou a atenção mais, porque ela tem esse foco mais de você se divertir falando sobre ciência, escrevendo sobre ciência, até resolvendo problemas, do que só você memorizar um bilhão de fórmulas que você aprende no terceiro ano da faculdade. E, mas foi uma experiência bem legal, porque mesmo nas outras que eu não levei tão a sério, eu aprendi bastante, até conheci gente super legal. Por causa da Olimpíada de Química, eu fiz um monte de amigo no que eles chamam da Escola Olímpica de Química, que vem para o pessoal ganhar medalha na estadual. E, foi uma experiência também bem legal. Acho que abriu também um pouco minha cabeça, mas ainda assim é uma prova, né? Eu acho que experiência fazendo as coisas é diferente. Então, qual foi a principal diferença entre a concepção de ciência que você passou a ter desde o momento que você participou dos clubes de ciência e desse momento que você participou também das Olimpíadas? É que você falou um pouco da prática. Uhum. Uma coisa é que quando você faz ciência, você procura muita coisa no Google. Eu acho que eu não tinha. Obviamente, não dá, você tem que estudar muito para você conseguir manusear os conceitos que você precisa para você desenvolver um projeto e tal, mas o formato de prova, ele nega a realidade que não todo mundo consegue saber tudo. Você entender um conceito é muito diferente de você lembrar a fórmula. Você pode lembrar a fórmula sem entender o conceito e vice-versa. Eu acho que as provas, no geral, elas testam se você memorizou o fato, se você memorizou a fórmula, se você memorizou coisas que você sabia que iam cair na prova e não se você entendeu o conceito, se você consegue articular ele, ou mesmo se em algum momento, por alguma razão da vida, se você encontrou aquele conceito e você nunca tinha escutado dele, se você tem a base teórica ou mesmo de raciocínio para você conseguir aplicar aquilo no problema que você está resolvendo. E acho que as Olimpíadas, como eu falei, já medem mais esse lado. E o que o Clube de Ciências fez e que a ciência virou para mim depois disso é o outro, assim. Eu posso, às vezes, nem ter escutado falar de uma coisa que eu preciso usar num projeto que eu estou fazendo, mas eu consigo manusear aquele conceito, mesmo olhando com a fórmula na tela do meu computador, eu consigo me virar e entender o que eu estou fazendo. Então, acho que essa mudança foi bem importante para mim. Queria te pedir para deixar uma mensagem final para os jovens de ensino médio,
as pessoas que estão entrando no início da graduação, que ainda não fizeram clubes de ciência, uma mensagem que você possa passar para eles o que se aprendeu nesse processo dos clubes, uma mensagem inspirando, motivando. Eu recomendo muito, muito, muito que, principalmente agora que é online, se você tiver o tempo, se você puder, para você fazer, porque isso sim, sou eu falando genuinamente, eu falo isso para os meus amigos também. Depois disso, acho que não é exagero falar que a minha vida mudou depois disso. Pessoalmente, foi uma mudança grande para mim. Os instrutores são fantásticos, as pessoas que vão são fantásticas. E aprendi com o meu instrutor, assim como aprendi com os meus colegas e gente que eu mantenho contato até hoje, que eu sei que também estão fazendo coisas incríveis com a vida deles, que eu sei que se eu quiser aprender mais, basta eu mandar uma mensagem e ter uma conversa e eu sei que eu vou sair de lá mais enriquecido. Então, sim, se você quer conhecer gente que tem o mesmo interesse que você, se você quer aprender mais, eu recomendo muito. E isso, não tem mais o que falar, não sei, tipo, vai e faz. Muito obrigada, Murilo. Para vocês que estão assistindo esse vídeo, entre no nosso site www.clubesdeciencia.com.br, faça sua inscrição, participe, entre lá, descubra mais sobre o que são esses clubes de ciência. Você conhece algum estudante de ensino médio nos 2 primeiros anos de graduação? Indique essa iniciativa para eles, para que eles possam participar, para que eles possam ter esse primeiro contato com a ciência, entender como foi importante para o Murilo. Hoje ele está numa das melhores universidades do mundo, é referência lá nos Estados Unidos. Que vocês também consigam ter essa oportunidade de participar, de entender, de fazer a diferença. E a gente precisa realmente valorizar a ciência, tomar decisões baseadas em evidências e entender que a ciência faz parte da nossa vida. A ciência, ela desenvolve o nosso meio onde nós estamos, ela é muito importante nesse contexto que a gente está vivendo de pandemia, porque através da ciência a gente vai conseguir ter uma normalidade de novo no desenvolvimento de vacinas, por exemplo, e ela faz parte dos progressos que a gente tem vivido ao longo dos anos, deve à ciência. Então, compartilhe essa ideia para que mais pessoas tenham acesso e fiquem sabendo dessa iniciativa maravilhosa que é o Clube de Ciência. Muito obrigada, viu, Murilo? Obrigado, Tamires.